Bom dia, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para compartilharmos uma passagem bíblica para a nossa edificação espiritual. Hoje estarei falando sobre o tema esgotamento espiritual. Baseado nesse tema, eu quero fazer uso do Salmo 73, o versículo 3, uma frase bem pequena: ao ver. Nós vemos aqui que, baseado nesse tema, eu queria deixar uma frase para você guardar no seu coração. É mais difícil lidar com a fama do que lidar com o anonimato. Quando nós vemos esse salmo, nós observamos que era o salmo de Asaf. Asaf foi um grande homem de Deus e muitas pessoas não sabem que ele foi responsável na construção, ou seja, autor de 10 salmos, que foi o Salmo 73 ao Salmo 83. Asaf, ele era da tribo de Levi e ele se tornou um regente da música, ou seja, um grande maestro na época do rei Davi. Asaf, por ele ser da linhagem levítica, ele estava destinado a ser um sacerdote da casa de Deus para toda a sua vida. E nós observamos que quando encontramos Asaf pela primeira vez, ele tinha saído da obscuridade para a proeminência, porque ele saiu para reger a música na época de Davi. Você vai ver isso lá em 1 Crônicas, capítulo 16 e o capítulo 17, você vai ver sobre esse acontecimento. Foi justamente na época, nós lembramos, quando Davi, ele havia assumido o trono e ele tomou a decisão de transportar a Arca de Deus para a cidade de Jerusalém, transformando a cidade de Jerusalém, que se chamava Cidade de Davi, no centro da adoração. Então, nesta época, você vai ver um versículo, que é lá no capítulo 16 e o versículo de número 5, a Bíblia fala assim: Asaf, o chefe. Então, nós vemos que Asaf, ele, de uma hora para outra, ele saiu da obscuridade para a evidência. E com isso nós aprendemos algumas coisas que devemos puxar um pouco para a nossa vida. Até mesmo você, que é um líder, né? Ou você que de repente vivia sempre no anonimato, mas você hoje está em evidência. É muito importante você saber isso. Asaf estava numa posição perigosa, porque agora o nome dele estava ligado ao nome de Davi. Ele recebera esta honra de estar como um regente da nação de Israel. É muito importante entendermos que quando um salmo era construído, na maioria das vezes o salmo estava ligado aos acontecimentos da história. Quando, por exemplo, havia uma guerra e os inimigos eram ferozes ou muito potentes, um rei, ele pedia para que um homem, como por exemplo Asaf, que era um maestro, ele construísse uma música relacionada ao acontecimento e inserisse a melodia, para que naquela música a nação de Israel cantasse, falando a respeito do inimigo que era feroz, mas exaltando Deus, que Deus era aquele que estava acima de todos. Então, quando você vê um salmo, todo salmo é música. Então, nós vemos que agora Asaf estava nessa responsabilidade de compor muitas músicas relacionadas aos acontecimentos da nação de Israel. Então, nós observamos aqui que ele estava numa posição perigosa, no sentido de que ele estava no anonimato, de repente ele está em evidência. O nome dele estava ligado ao nome de Davi. É como, por exemplo, você é uma pessoa comum e de repente, por algum acontecimento, você é chamado pelo presidente da República para exercer alguma função. E agora você está em evidência. O seu nome sempre está nos jornais ligado ao nome do presidente. Mais ou menos isso para você poder entender. Ele gozava de uma grande reputação que excedia a sua experiência. Ou seja, a adoração sem limites, ele vai exigir muito de você, porque exige muita emoção e exige muito esforços. Então ele estava numa posição que estava acima das suas experiências.
Então observamos que muito rapidamente Asaf, ele tornou-se alguém muito conhecido. Quando se falava da música, quando se falava de aprender sobre as músicas da nação de Israel, já se falava o maestro Asaf. Então o nome dele estava sendo citado nas casas, nas tendas, em toda a nação. Ou seja, ele saiu do anonimato para a evidência. E como eu falei no início, é muito mais difícil lidar com a fama do que lidar com o anonimato. Muito bem. Passando-se os anos, Asaf trabalhando no templo e nessa função de ensinar muitos jovens sobre a música, de ensinar sobre a função sacerdotal, nós observamos que ele, sendo um levita, foi se passando os anos e ele começou agora, de repente, se cansar por um tempo, talvez de sua função. Por que isso? Onde que nós vemos isso? Justamente no Salmo 73. Você vai observar que houve uma exaustão. Ele exauriu-se sobre a sua função. E isso é um grande perigo. É por isso que tudo que nós fizermos para Deus deve ser feito com excelência, com gratidão, com alegria. A Bíblia nos fala: apresentai-vos a Ele com cântico. Ou seja, com alegria, faça com alegria, porque você está fazendo não para o homem, mas está fazendo para Deus. E quando chega no versículo 3 do Salmo 73, ele fala: então eu vi. Ou seja, o que ele viu? Ele começou agora a fazer comparações entre a sua função e os ímpios. Ele começou a observar que a vida do ímpio e dos ricos era uma vida muito fácil, que os ricos eles se beneficiavam pela sua riqueza, eles conseguiam lidar bem quando se tratava da dificuldade, ou seja, passava por uma dificuldade, mas tinha o dinheiro para suprir. Passava pela enfermidade, tinha o dinheiro para facilitar. Até na morte, quando ele via dos ímpios, do rico, ele começou a falar assim: até na morte eles se dão bem. E ele começou agora a olhar para ele e para os ímpios e para os ricos, e começou a fazer comparação. E isso é um grande perigo quando você começa agora a comparar, né? Você que serve a Deus, você que está na casa do Senhor, você que está trabalhando para o Senhor, você começa agora a observar a sua condição e a condição dos ricos, ou a condição daqueles que não temem a Deus. Você olha para o seu carro e olha para o carro dele. Você olha para a sua roupa, olha para a roupa deles. Você olha para a sua casa, olha para a casa deles. Você olha para o seu prato de comida e assim você olha para eles também. E a comparação, ele é um grande problema. Quando isso começou a acontecer, houve a manifestação de sentimentos. E esses sentimentos foi evidenciado e foi inserido na palavra de Deus. Vamos compartilhar aqui. Nós observamos que do versículo 1 ao 13, ele faz menção da facilidade dos ímpios, dos ricos, que eles viviam uma vida opulenta. E aqui nós observamos que ele começou a achar que ele era merecedor das bênçãos materiais. Tem um versículo que ele fala aqui, que é justamente o versículo 13. Ele fala: na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado a minha mão na inocência. Ele começou a achar que era em vão a vida de santidade, a vida de purificação, lavar as mãos na inocência. Ou seja, eu tenho procurado viver em santidade, viver na inocência. Eu não tenho me misturado a minha vida com a promiscuidade, mas em vão tem sido isso. Ele começou a manifestar um sentimento agora de inveja. Aqui nos fala, no versículo 21 e 22, fala assim: e eu tive inveja daqueles que se beneficiavam dos seus bens. No versículo 21 ele fala assim: o meu coração se azedou. O que é um coração azedo? Isso é uma figura de palavra. É quando a pessoa está amargurada, quando a pessoa está irritada, quando a pessoa ela está manifestando os seus sentimentos com as suas palavras, o que está no seu coração.
porque a boca fala do que o coração está cheio. Então ele falou assim, o coração se azedou, versículo 21, eu senti picada nos rins, começou até ver, a ter um momento de problema até de cólica renal, ou seja, ele estava agora sentindo fisicamente problemas de enfermidade por causa do pensamento de estar irritado por achar que ele era merecedor das bênçãos materiais. E nós começamos que essa situação começou a piorar. Ele falou assim, eu fiquei embrutecido e nada sabia. E ele começa agora a manifestar no versículo 13 e 14. Ele começou a perguntar para si se havia vantagem na dedicação. Começou a haver sentimento incorreto. Porque um sentimento incorreto, ele gera uma ação incorreta. E uma ação incorreta gera consequência e dor. E nós observamos que ele falou assim no versículo 12. Quase os meus pés se desviaram. Versículo 15. Ele agora não queria ser uma influência para o mal. Ele começou a observar que se ele abrisse a boca diante dos jovens, ele agora só falaria o que não era correto. É quando uma pessoa está insatisfeita. É quando uma pessoa faz comparação, ela começa a achar que merece mais do que o outro. Tudo que ele fala, ele começa agora a prejudicar uma pessoa mais nova, uma pessoa neófita. Ele começa agora a ser uma influência para o mal. E lá nesse versículo 15, ele não queria ser essa influência, porque ele sabia que ele já estava se tornando isso. E o versículo 16, ele se afundou a ponto de ele se sentir perturbado. A Bíblia fala assim que ele se perturbou. No versículo 26 ele fala, a minha carne e o meu coração se desfaleceu. Então observamos que Asaf, ele chegou numa exaustão espiritual, tudo porque ele viu, mas ele não viu com bons olhos. E eu costumo dizer que tudo depende da maneira que eu enxergo as coisas, que eu enxergo a vida, que eu olho para as coisas que Deus já tem feito por mim. Muitas vezes você esquece de olhar para trás e ver a trajetória de vida e quantos benefícios Deus fez por você. E quando chega no momento de luta, você começa a fazer comparação entre você e outra pessoa. E começa a vir a ingratidão por aquilo que Deus fez. Foi o que aconteceu com Asaf. Mas uma coisa, ele começou a se lembrar. Aí ele fala lá no versículo de número 25. A quem tenho eu no céu além de ti? E na terra não há a quem eu deseje mais do que a ti. Asaf agora ele estava meio que em dúvida. Ele estava meio que em cima do muro. E em cima do muro é um problema. A Bíblia nos fala, por que cocheais em dois pensamentos? Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Asaf, quando chega lá no versículo de número o versículo número 17, ele falou, até que eu entrei no santuário de Deus. O que significa entrar no santuário? Não significa entrar num prédio, mas na presença de Deus. Asaf, ele precisou mergulhar-se no Senhor, ele precisou voltar-se para Deus. Ele entrou no santuário, ele buscou o Senhor. Talvez você esteja vivendo uma crise ministerial dessa natureza. Você está fazendo comparação e acha muitas coisas injustas. Deus está convidando você para que você busque a Ele, entre no santuário. Quando ele entrou no santuário, até que eu entrei no santuário, aí ele fala assim, ele percebe que apesar de ter perambulado como errante, observando outras pessoas, ele entendeu que Deus jamais o abandonaria. E nós vemos aqui no Salmo 76, quando ele diz assim, até que eu entrei no santuário de Deus. Aí ele fala assim, tu és o meu Deus que faz maravilhas, tu fizeste notório a força entre o teu povo. Com o teu braço remisse o teu povo, os filhos de Jacó e os filhos de José. Nós começamos a ver que ele começou a relembrar
as obras do Senhor. Ele começou a lembrar o que Deus havia feito na sua vida, quem ele era, o que ele representava diante da nação, o que Deus representava para ele e que posição Deus o havia elevado. Que nesse dia nós possamos pensar sobre isso. Lembre-se, é mais difícil lidar com a fama do que com o anonimato. Então, se você é alguém que está no anonimato e Deus tem um projeto grande na sua vida, se prepare para que quando você estiver em evidência, você nunca se esqueça dos feitos do Senhor. Não olhe com maus olhos, mas procure olhar com o olhar de Deus. Deus abençoe a sua vida. Quero orar por você. Senhor, abençoa meu irmão e minha irmã e esta vida que está ouvindo esta mensagem. Que este coração nunca, Senhor, venha se contaminar com aquilo que ele venha olhar e ver, mas que ele possa lembrar dos feitos do Senhor e reconhecer que Tu és o único Deus e que haja sempre humildade, porque a humildade precede a honra. Abençoa a sua vida, o seu lar e toda a sua família, em o nome do Senhor Jesus. Entre lá no site YouTube, PRJ Motivações. Deixe lá a sua opinião. Curta e compartilhe. Faça parte, como também no Face, Juveraldo Jorge, PRJ Motivações. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.